Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Brasil at Silicon Valley. Para quem não conhece ainda, o Brasil at Silicon Valley é um movimento criado por estudantes de Stanford e Berkeley que tem como objetivo conectar o Brasil ao que há de melhor do Vale do Silício. E o BSV, ele nasceu com essa missão de fortalecer essa ponte entre o Brasil e o Vale. E aqui nesse podcast a gente conta ideias, histórias, aprendizados de quem está fazendo a diferença no Brasil, no Vale e no mundo, tá? Hoje a gente tem a honra de receber aqui o Emanuel Carroá, né? Vou ficar chamando de Manu para facilitar a minha vida. E vou pegar a colinha aqui, investidor, empreendedor e uma grande referência em Climate Tech na América Latina. Teve uma carreira que passou por Paris, Nova York, Washington e agora em São Paulo. O Emanuel começou sua carreira no setor financeiro internacional, passando pelo International Finance Corporation, depois se lançou como fundador na Musa, uma climate tech voltada para a gestão de resíduos, e hoje é advisor no Lightsmith Group, que é um fundo global que investe em soluções de resiliência climática, que é um tema estratégico e super urgente, inclusive é uma dos temas principais do Brasil at Silicon Valley Conference desse ano de 2025. Então, nesse episódio, a gente vai explorar um pouquinho, né, dessa história, dessa trajetória de setor financeiro para founder até hoje, né, em VC, do outro lado da mesa, digamos assim, e com esse nicho específico, né, e falar um pouquinho do Brasil como essa potência climática e desse tema que está super pujante esse ano, inclusive considerando a COP30. Então é isso, pessoal. Vamos começar por aqui. Seja muito bem-vindo, Manu. Obrigado por estar aqui com a gente hoje. Obrigado, Mari. É uma honra estar aqui com vocês. Boa. Então, para a gente começar, né, conhecer um pouquinho mais de quem é o Manu, acho que esse primeiro bloco a gente falar um pouquinho sobre essa sua trajetória, né, nascido na República Dominicana, passando pela França, como é que você veio parar aqui? E me fala um pouquinho como é que foi crescer em culturas tão diferentes e o que isso trouxe para essa sua trajetória e essa sua origem, né? Não, legal. Antes que nada, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer falar de tecnologia, de assuntos climáticos também. Acho que o meu sotaque já me entrega rapidamente. Você fez a apresentação, né? Mas eu prometo que eu entendo quase tudo em português, até algumas gírias que vocês falam. Uhum. Mas vamos lá. Então, eu nasci na República Dominicana, de fato. Então, uma mistura um pouco diferente. As pessoas aqui não conhecem muito. Mas sou de pai francês e mãe da República Dominicana. Então foi basicamente isso um pouco, nascendo lá, estava na escola francesa, no liceu francês, e acabei meio que realmente tendo essas duas culturas, lado francês pelo pai, lado dominicano pela mãe, e tendo sempre a importância de conseguir se adaptar, ter uma abertura no mundo. Eu acho que isso me ajuda muito também quando eu cheguei no Brasil, que realmente me posicionar e conseguia entender melhor o ecossistema aqui. Legal. Eu gostei que você trouxe aqui na sua fala, né, de um pouco de como esse background, da onde você vem, também tem tudo a ver com essa trajetória que a gente rapidamente falou aqui na introdução do podcast sobre a sua adaptabilidade de ter mudado, né, e passado por vários cenários, né? Você acha que isso fez alguma diferença, assim, na sua vida, na sua trajetória? Acho que ajuda muito nesse sentido de resiliência, que é o assunto do fundo que eu estou hoje, que a gente vai falar bastante, da BSV esse ano também, essa resiliência, adaptabilidade. Acho que me ajudou bastante também ter as duas línguas, o francês e o espanhol, desde quando eu cresci na minha casa, né? Uhum. Você vai na casa dos meus pais, é meio que uma mistura de várias línguas. Isso no começo me ajudou bastante quando eu cheguei no Brasil, para aprender português. Depois fui me atrapalhando um pouco e eu já acho que consigo navegar um pouco nesses mundos diferentes e culturas. Até hoje, a gente também vai falar mais do fundo, né? Mas acho que conectar um fundo americano com sócios que são americanos, que têm uma mentalidade um pouco diferente, e ajudar eles a entenderem um mercado como o brasileiro, que é também bem diferente do que eles conhecem inicialmente. Acho que isso tem ajudado bastante. Boa. E eu vi que você, né, vi no seu currículo que você estudou e agora eu vou ter que usar o pouco francês, né, o Dauphine?
Dauphine. Dauphine, Sim. que é uma referência, né, no mercado financeiro, né, na parte, né, de área financeira. E me fala um pouquinho sobre como foi estudar lá e se foi isso que fez você ir parar onde você foi parar ali logo depois, que eu também queria puxar essa pauta, que é o IFC, né? Sim, então, acho que quando eu estava na República Dominicana, como eu falei, eu estava na escola francesa lá, já que é o equivalente do Lycée Pasteur que tem aqui em São Paulo. Eu sabia que eu queria uma carreira internacional e sabia também que sempre gostei de números, né? Então, eu acabei resolvendo ver um pouco das faculdades e a Dauphine, em Paris, é uma das faculdades conhecidas no segmento de economia e finanças. Então, no final, eu acabei indo um pouco nessa direção. E sim, definitivamente acho que isso me direcionou bastante no que eu fiz depois. Primeiro na parte de banco, comecei a carreira na BNP Paribas, então um banco francês em Nova York. Foi basicamente meu primeiro trabalho. E isso me levou aos poucos depois para o IFC também, que acho que a gente vai entrar um pouco mais nesse detalhe. Legal. E como é que foi assim, como é que foi para você essa transição, né, de sair de banking, agora que eu tô notando, né, você passeia muito bem por todos os lados da mesa em vários aspectos, né, a gente já falar da parte de startup, de founder e VC, mas como foi ir de banking corporate para ir para IFC, World Banking, assim, o que é que isso te ensinou também? Acho que realmente banking em Nova York eu aprendi muito, passei muito tempo mexendo aí com planilhas, como as pessoas que fizeram esse tipo de carreira sabem. Acho que a transição foi um pouco, acho que a falta de propósito. Quando eu estava no banco, aí eu comecei a me interessar um pouco no Banco Mundial, no IFC, para seguir fazendo parecido com o que eu fazia, no sentido de seguir fazendo investimentos, que eu sempre curti bastante essa parte, mas com um ângulo um pouco mais de desenvolvimento também. O grande mantra do IFC, do Banco Mundial, é ter retorno financeiro, mas também ter um impacto de desenvolvimento nos países que eles acabam investindo, né? Uhum. Então acho que essa foi um pouco a mudança. Só para dar um pouco de contexto para as pessoas que não conhecem muito o IFC é o braço de investimento no setor privado do Banco Mundial. Então basicamente o que eu fazia lá era fazer investimento na área de telecom e tecnologia, investimentos diretos de equity e de crédito também. Uhum. Então, eu fazia basicamente todo o ciclo, eu entrei como analista lá, então, desde a originação de transações, então eu tinha alguns países que eu tocava na África e na América Latina, Uhum. então era muita viagem, era ir para a primeira viagem que eu fiz, acho que fui na Uganda, depois estava na Nigéria, depois fiz bastante aqui na América Latina também. Então, super legal, super interessante, era ir para esses países, encontrar transações, empreendedores, então sempre já nessa época trabalhava bastante falando com empreendedores mesmo, e depois fechar essas transações, depois de ter identificado algumas interessantes, Uhum. e finalmente fazer a parte de portfólio. Então sempre teve esses três pilares de originação, execução de transação e depois tocar o portfólio. Então foi um pouco foi uma transição interessante. Acho que a IFC, comparado com o banking, teve muitas coisas que eu gostei do IFC, um mundo um pouco diferente. Acho que principalmente as pessoas que eu conheci lá. Até hoje, um dos meus melhores amigos hoje é o Guillaume Tiré, da Soulfácil, uma das grandes cleantech aqui no Brasil. Eu conheci ele no IFC e tem muitos outros. Acho que a parte do network que dá o IFC, o conhecimento dos países emergentes. Acho que tem poucas instituições tão fortes como o IFC nessa parte. Acho que a parte mais chata do IFC, que muitas pessoas conhecem, é a parte mais burocrática, né? A parte também avançar na carreira às vezes demanda um pouco mais de tempo, tem várias etapas que Sim. tem que ir passando. Mas acho que, assim, eu realmente gostei muito dessa experiência como um todo no IFC. E agora me veio na cabeça aqui uma questão, né? Você falou que era em telecom, o principal nicho que você trabalhava quando estava lá, e em especial Latam e E South Africa, né? Não, Africa África em in geral, general. Tá, África e e Latam. Latam. E foi muito diferente o ciclo nesses dois contextos, Latam e África.
É muito diferente, e aí conecta com o que a gente falou no começo, o mix de cultura e conseguir. Por que que eu tocava esses dois continentes? Porque no time de telecom não tinha muitas pessoas que falavam francês. Então, muitos Hum, países que a gente ia fazer transações na África, Senegal, Costa de Marfil, eram países com francês. Então, acho que essa conexão, e depois vir aqui na América Latina falar espanhol também, isso era importante. E sim, era diferente fazer transações com a UFC. Acho que porque na África, o UFC muitas vezes é meio que o the only game in town, no sentido que não tinha muitas outras opções para o empreendedor. A gente ia com uma posição um pouquinho mais de força e também com mais impacto às vezes. Aqui no Brasil já tinha vários players, um mercado financeiro mais sofisticado, então acho que era um pouco diferente a abordagem, mas no mesmo tempo também vários desafios parecidos quando você compara com países já bem mais desenvolvidos e fazer investimento na Europa ou nos Estados Unidos. Então, acho que tinha conexões. A gente tentou fazer algumas conexões entre, por exemplo, empreendedores na África, trazer eles para o Brasil para ter ah, algumas lessons learned e aprender. Então, isso foi bem interessante. imagino. Legal. E assim, até pra gente seguir aqui pros próximos pontos, porque assim, parece que você viveu 10 vidas em uma aqui. Ah, Eu não. tava lendo aqui o currículo, né? Pra gente poder seguir pra próxima parte, digamos assim. Qual foi, assim, talvez o maior aprendizado que você teve nesse período, digamos assim, vou chamar esse grande período de banking barra IFC, essa parte, né, da sua vida ligada ao mercado mais, né, o financeiro de impacto, digamos assim, né? Acho que nessa parte eu aprendi muito sobre mercados emergentes, uma visão de investidor meio que internacional em mercados emergentes e uma parte de metodologia. A IFC, banco, estava ainda na parte de passar de analista, associado, tá, essas primeiras etapas onde você realmente se forma. Então, tá nessas duas instituições que são muito respeitadas, que têm metodologias fortes. Acho que isso me ajudou bastante para a transição que a gente vai fazer agora, o mundo de empreendedorismo, que eu conhecia bem menos, mas basicamente acho que aportar essa bagagem um pouco mais, uma visão um pouco mais racional, metodológica, me ajudou bastante a fazer essa mudança. É. E era exatamente aí que eu ia chegar agora, de te perguntar um pouco sobre a Musa, né? É. Como é que você foi parar de analista, enfim, carreira no World Banking para founder, né? O que que aconteceu com você que fez esse shift e o que foi a Musa e se puder falar um pouquinho do que eu sei que a gente vai já chegar lá que você não tá mais lá, mas falar um pouquinho de como é que foi essa fase de empreendedor founder. Bom, só que meio que fazendo a transição, né, foi com o IFC que eu cheguei no Brasil, né, era para ficar um ano. Basicamente, cheguei começo de 2018 e tinha que voltar eu lembro bem, tem uma anedota que era, precisava voltar em fevereiro de 2019 para Washington. Eu lembro que era carnaval, verão, 35 graus, e lá em Washington era tipo menos 10 graus. E eu lembro ter falado para minha chefe lá, daquele momento, tipo, não vai dar certo, vou ficar em depressão, vocês também. E isso foi meio que minha saída, aos poucos fiz a transição para sair do AFC. O que eu tinha uma coisa que era muito clara na minha cabeça nesse momento, é que eu queria. Isso foi 2018, 2019, então momento muito bom do Brasil, do ponto de vista de tecnologia, primeiros unicórnios, bom momento para ser empreendedor, o ecossistema sendo cada vez mais, assim, amadurecendo bastante. E eu fazia telecom, mas eu estava também bem próximo do time de tecnologia de investimento em VC do IFC, então eu estava bem perto desse ecossistema. E aí, basicamente, eu entendi que eu não ia voltar para Washington por razões basicamente climáticas, entre outras, mas que basicamente eu queria ficar aqui e empreender no Brasil e resolver um problema real. E eu tinha zero experiência com empreendedorismo, na minha família ninguém é empreendedor, então foi algo realmente novo, era um desafio para mim, pessoalmente, e acho que isso foi um pouco da transição. Aí eu peguei uns meses de sabático para entender bem, falar com várias pessoas, entender o que eu queria fazer. E aí foi que eu cheguei na Musa. Basicamente, nesse período de sabático, eu conheci os dois cofundadores da Musa, que nesse momento eles estavam começando a analisar o mercado de gestão de resíduos. Eles falaram comigo, acho que um pouco do que eu falei do UFC, eu tinha meio que uma experiência muito complementar a deles. Ele tem um perfil mais empreendedor que eu não tinha, mas eu tinha essa visão de investidor de fora, já tinha analisado vários investimentos aqui no Brasil e trazer mais essa metodologia também na equação, né?
E aí, basicamente, falei para eles, conhecer o Zero Setor, comecei a pesquisar um pouco, achei super interessante e vi que era a gestão de resíduos, de forma geral, era um problema gigante no mundo e muito aqui no Brasil. Então, como você falou, assim, uma pequena divulgação, já faz mais de 2 anos que não tô na Musa, então vou falar um pouco do início e da transição, mas também não tô ao tanto do dia a dia hoje da Musa. Mas, enfim, só falando um pouco do problema que a gente identificou lá atrás, a gente viu em 2019, mais ou menos, que era só 3% dos resíduos no Brasil eram reciclados, bem abaixo da média mundial, que já também era baixa. Então, a gente tentou entender um pouco porque tinha esse problema, porque não tinha mais resíduos sendo reciclados. E aí, obviamente, o impacto ambiental que isso tem, porque, obviamente, resíduos no lixão, no aterro sanitário, emitem um monte de gás de efeito estufa. Uhum. E aí o que a gente entendeu lá atrás é que basicamente a cadeia estava muito fragmentada, pouco sofisticada, com pouquíssimas eficiência e também com poucos incentivos também para os players da cadeia, né? Então aí a gente tentou resolver uma parte desse problema e onde a gente chegou é basicamente criar uma plataforma B2B de gerenciamento de resíduos, conectando os geradores de resíduos B2B, os transportadores e os recicladores, basicamente para gerar eficiência nesse mercado, ter uma logística bem feita e e o grande objetivo era fazer uma nova cadeia de abastecimento de matéria-prima. Então, não ver o lixo como lixo que vai no aterro sanitário, mas ver o resíduo como algo que a gente pode reutilizar e virar matéria-prima para algo novo. Então, esse era o grande sonho. A Musa ainda está indo, tá indo bem, não tô dentro mais, mas acho que nesse momento foi um timing super bom, o ecossistema das startups estava realmente bombando, então a gente conseguiu captar com fundos muito legais, acabou entrando a Kazek, a Lower Carbon Capital lá da Califórnia, e acho que foi uma experiência super, super legal. É. E como é que foi, eh, né, enquanto empreendedor, enquanto founder, sentar do outro lado da mesa dessas discussões, dessas rodadas que vocês receberam de funding, né, seja do Brasil, seja da Califórnia. Foi muito diferente ou a sua experiência ajudou ou atrapalhou a experiência que você tinha antes? Então, nessa época eu ainda não tinha muita experiência como VC, tinha muita experiência como investidor em empresas um pouco mais avançadas. Uhum. Então acho que era algo novo para mim, mas acho que foi muito legal. Acho que essa experiência me ajuda muito hoje, sendo de novo investidor de growth equity e saber o que é o perrengue às vezes que passa um empreendedor no dia a dia. Então isso me ajuda muito na carreira hoje, mas nessa época acho que realmente estava aprendendo muito, um monte de aprendizados. Acho que essa parte da minha vida na Musa foi realmente onde eu mais saí da minha zona de conforto, mais aprendi, de novo, não era uma coisa natural para mim, mas que foi incrível. E acho que depois eu fiquei uns 3 anos na Musa, do PowerPoint mesmo, quando eu entrei, a ter várias rodadas de investimentos e um time relativamente grande, uma empresa rodando, né? E eu senti que eu realmente tinha feito o que eu queria, esse aprendizado de entender o que era ser empreendedor e realmente aprender várias coisas novas que eu não tinha no meu ADN, basicamente. Uhum. E o que é que fez, assim, depois desses 3 anos, né, nessa jornada de aprendizado, você querer virar essa chave, né? "Não, agora é o momento de eu partir para uma outra coisa que não é ser empreendedor". Teve alguma coisa específica ou várias coisas? Acho que eu gostei muito do começo de pensar no modelo de negócios, de fazer as captações, isso era algo que me interessava muito, que eu queria fazer, analisar um mercado novo, mas acho que eu percebi que eu realmente o que eu gostava mais, onde eu aportava mais valor era sendo mais investidor e que eu tinha meio que feito a minha parte da corrida, né? É meio que uma corrida de relevo, né? Onde você vai passando o bastão e eu fiz um pouco disso e senti que era meio que o meu momento de passar uma etapa seguinte, alavancar essa experiência, essa credibilidade de ter sido empreendedor para passar do outro lado, no dark side, né, que às vezes chamam, voltar do lado do investidor, mas já com uma bagagem e com um entendimento bem melhor do que ser empreendedor de novo. Então, foi basicamente isso a transição. Fiz um segundo período sabático, que sempre me ajuda um pouco a esvaziar a cabeça, pensar um pouco onde eu quero chegar. E nesse momento, eu defini, fiz meio que um exercício mental
e defini 4 palavras-chave, keywords, assim, que eram importantes para mim para a próxima etapa pós-Musa. Isso vai levar a gente para onde eu estou hoje. Mas, basicamente, essas 4 palavras eram as seguintes. A primeira era climate. Acho que climate sempre teve aí na minha vida, no IFC, na Musa, bem presente. Uma forma de ter impacto, né? E com a urgência climática, eu sempre achei, nossa, precisa ser feito coisa nesse setor específico. Então, Uhum. climate era a primeira. Depois, equity, investimento em equity, porque acho que é super legal, tem um propósito, tem impacto, mas para mim também precisa ter um retorno financeiro para ter sustentabilidade e viabilidade no longo prazo. Uhum. Então, como investidor em equity, além disso, eu também acho que era um bom momento, 2022 mais ou menos, um momento onde as valuations caíram um pouco, se estabilizaram. Então, eu achei que é um bom momento de novo para comprar como investidor num mercado menos caro e usar também como equity investor essa experiência que eu tive já como empreendedor. Então tinha climate, equity o segundo, terceiro tecnologia, né? Acho como uma ferramenta para resolver problema. E o quarto, bom, Brasil barra América Latina, né? Sempre me senti super conectado culturalmente com o continente, com o Brasil em particular, e também com muitos problemas para serem resolvidos aqui. Então, basicamente, isso que me levou para a transição para um fundo de equity, de climate, com bastante foco na América Latina. Entendi. E então você saiu da Musa, né, teve esse momento sabático e falou: "Bom, talvez seja o momento de eu ir para outro lado", né. E como foi que você chegou no Lightsmith? Eh, Qual foi a ponte que você fez e como é que você foi parar lá? E eu sei que é um grupo, né, que está focado também nesse tópico que você falou de climate, e também era importante até antes da gente entrar nos investimentos e no Lightsmith Group, você explicar um pouquinho, porque muita gente fala de resiliência climática, fala de urgência climática, mas Sim. o que é Vai. resiliência climática? O que é urgência climática e por que que isso é um problema e por que que isso agora é uma oportunidade também de investimento? Então, a transição é basicamente mesma coisa quando eu passei do IFC à Musa. Da Musa ao Lightsmith, eu tomei um tempo para pensar bem, definir essas 4 palavras-chave. E aí, basicamente, falei com um monte de pessoas. Aí eu fui tomar café com todo mundo, entrei num monte de call, já com essa ideia, quando eu já sabia mais ou menos qual era meu objetivo, onde eu queria chegar, fica um pouco mais claro. E aí, numa dessas conversas, eu falei com uma pessoa que trabalhava comigo no time no IFC, a Serena Shi, pessoa super brilhante, já quando a gente trabalhava no mesmo time no IFC, eu que tinha contratado ela naquela época, então uma conexão muito boa, depois a gente virou amigos. E aí, numa conversa assim muito aleatória, dessas 100 que eu tive, ela me falou, olha, a gente não está contratando até o ciclo um pouco dos fundos de investimento, em geral, forma o time quando ele capta o fundo e depois você meio que fica com o mesmo time durante o período de investimento e depois capta um fundo novo e vai crescendo o time ou outro. Ele me falou, olha, não vai ter uma oportunidade agora mesmo, mas fala com o Jay e o Sandy, que são os dois sócios cofundadores do Lightsmith, vocês vão ter um fit muito bom, vão se dar bem e são assuntos que são bem interessantes e o Brasil é interessante pra gente. E foi meio que essa conexão, eu tive um call super informal com um, depois com o outro, eles são pessoas muito ocupadas, então demorou isso. Esse processo uns 2 meses, mas eu meio que sabia, nossa, eu tinha na minha cabeça bem claro o que eu queria fazer, e aí ficou super claro. Não tenho oportunidade direta agora com eles, mas tem um fit, eu gosto muito deles, e aí a gente foi desenvolvendo esse relacionamento e a gente se deu muito bem e foi criando oportunidade. Já faz 2 anos que estou com eles, basicamente tocando toda a parte da América Latina, de novo, fazendo originação de transações aqui, execução de deal, transações. A gente fez o nosso segundo investimento no Brasil ano passado, que a gente vai falar um pouco da BIP, Uhum. e tem a Solinftech antes que eles tinham investido já, e também depois tocando o portfólio, então ajudando essas empresas a se desenvolverem mais. Mas voltando nesse assunto que é resiliência climática, que acho bem interessante e bem menos conhecido que a mitigação. Acho que é importante deixar isso bem claro, porque as pessoas é um pouco mais remoto, né? As pessoas ainda estão entendendo o que é adaptação. A gente falou muito de descarbonização. Então, só meio que para colocar um pouco as definições, assim,
adaptação é basicamente sobre entender os impactos das mudanças climáticas no mundo e na sociedade que a gente vive e tentar ser mais resiliente. Como já está acontecendo um monte de eventos, como a gente está vendo, como é que a gente consiga se adaptar para conseguir viver melhor nesse mundo novo, que é uma nova realidade. Então, isso é um pouco, basicamente, o que a adaptação é. Sendo investidores de adaptação, a gente não faz descarbonização. Então, a gente, por exemplo, como fundo, não vai investir em energia renovável. A gente não vai investir em gestão de resíduos, porque são empresas e setores que estão principalmente focados em reduzir as emissões de gás a efeito estufa. A gente não faz isso, não porque não é importante, mas não é o nosso foco. Tem vários fundos já 100% focados nisso. A gente realmente faz a parte que é como que a gente se adapta, finalmente, a esses eventos. Muitas das empresas nas quais a gente investe não se chamam de empresas de climate ou de adaptação, mas tocam um setor específico. eh, o que é importante falar é que a adaptação acaba sendo mais uma horizontal que uma vertical. Uhum. Por que horizontal? Porque acaba tocando o que você acaba pensando, beleza, quais são os setores da economia que vão ser impactados pelos eventos climáticos? E isso são vários. E aí você acaba entendendo qual vai ser o impacto e como a gente vai proteger esses setores. Então, por isso que é bem interessante também. Eu sempre gosto de dar um exemplo para acabar de explicar bem essa parte da adaptação. É basicamente mitigação, é tipo você fechar a torneira para não alagar a casa. A adaptação é aprender a nadar porque a água já está batendo na cintura, basicamente. Entendi. Então tem que se adaptar. Perfeito. É um ótimo exemplo, É, inclusive, fica bem fácil de entender. fica fácil. Então, ficou bem claro aqui para mim, então, que vocês, na realidade, como você bem falou, não necessariamente vão investir em green techs ou climate techs. Vocês podem investir em health techs, em fintechs, desde que elas tenham como propósito, tenham como missão, alguma coisa para adaptar as pessoas a esse novo momento que é gerado pelas mudanças climáticas, É, né? É isso, né? exatamente. Legal. E pensando, eu não sabia disso, tá? Aprendi isso agora, obrigada. Mas, e pensando nisso, se você puder falar um pouquinho dos 2 investimentos que vocês já fizeram no Brasil e quem são essas investidas, até porque acho que até vai ser um bom exemplo de você explicar um pouco desse nicho e dessa tese da adaptabilidade, né? É, com certeza. Acho que eu vou falar um pouco. Antes, queria falar um pouco até da oportunidade, né, e da tese, para Claro. chegar um pouco nessas duas empresas que a gente investiu. Acho que o que a gente viu nesse setor é que tem uma oportunidade iminente e inevitável. E basicamente por razões bem simples. O que a gente entendeu é que as mudanças climáticas já estão em curso, né? E muitas delas são realmente inevitáveis, infelizmente, até 2030. Por quê? Porque a gente já acumulou uma quantidade de gás de efeito estufa que é irreversível. Então, basicamente, está muito claro que os eventos climáticos estão acontecendo e vão seguir acontecendo. 2024 foi o ano mais quente da história, 1,6 graus Celsius acima da média pré-industrial, então já acima dos objetivos de Paris. Eventos extremos a gente está vendo todos os dias, né? Então, as inundações no Rio Grande do Sul e em Valência também, os incêndios florestais também que teve na Califórnia em 2025, a seca na Amazônia, recorde de fogos no Pantanal, então isso já está acontecendo. Numa coisa, tipo, 10 anos atrás a gente falava a mudança climática vai acontecer. Não, a mudança climática está acontecendo. E a gente sabe que vai, infelizmente, de novo, ir piorando nos próximos anos. E isso a gente tem mais certeza que vários outros ativos financeiros. Por exemplo, pensa na direção dos juros, na direção da inflação, o comportamento do consumidor, e isso. A gente não sabe bem. A mudança climática a gente tem certeza que vai piorando e isso cada problema gera uma oportunidade, né? Isso gera uma oportunidade para soluções novas de tecnologia resolverem esse problema. A gente não vai ficar aí aguardando para ver se a gente passou os 2 graus ou não passou. A gente já precisa se adaptar e isso está fazendo com que empreendedores estejam desenvolvendo esse tipo de soluções. Então, também é um problema gigante, provavelmente o maior desafio que a gente vai ter da nossa geração, Uhum. mas também cria uma oportunidade para empreendedores. Sim. Então, isso é um pouco meio que o início da nossa tese, né? É,
Aí, basicamente, só falando um pouco do fundo, e de novo, para chegar, como a gente acabou investindo nessas duas empresas fantásticas aqui no Brasil, é, o Lightsmith foi criado em 2019. Basicamente, é o primeiro fundo 100% focado em adaptação climática. Fundo privado 100% focado nisso. Então, tem bastante de mitigação, de adaptação. A gente foi o primeiro, né? Então, é um fundo que procura ter retorno de mercado. Então, essas Uhum, empresas que a gente investiu não foi tipo capital subsidiado, concessional, nada disso. uhum, É, a gente precisa ter retorno. A gente tem investidores no fundo, né? Alguns bem tradicionais, então investidores institucionais, companhias de seguro, bancos e outros. Mas uma boa parte dos nossos investidores são multilaterais, então o Banco Europeu de Investimento, o Green Climate Fund da ONU, a Fundação Rockefeller, entre outros. uhum. E aí, basicamente, o que a gente fez para desenvolver a tese, a gente leu um pouco a literatura científica, né, principalmente os relatórios do IPCC da ONU, que Uhum. fazem todos esses estudos climáticos do que está acontecendo, como isso vai impactar o nosso dia a dia. E aí a gente definiu uma série, uns 20 setores, basicamente, que vão estar muito impactados pelos eventos climáticos. Desses 20, a gente dividiu em duas partes. Uma parte, como a gente consegue entender o que está acontecendo. Inteligência. Isso pode ser satélite, toque geoespacial, esse tipo de coisas. E outra parte das empresas é basicamente como a gente vai encontrar soluções para gerenciar esse risco. Então, entender o risco, Uhum. visibilidade e depois gerenciar esse risco. Essas são basicamente as duas grandes partes. Desses 20 primeiros setores que a gente definiu, a gente resolveu focar em 8. Eu não vou falar de todos, mas basicamente os principais: agricultura, água, saúde, vou explicar por que no contexto da BIP, inteligência geoespacial, como estava falando, e supply chain. Acho que esses são um pouco dos principais. E falando um pouco mais do tipo de empresa que a gente investe, são empresas de growth stage. Então, a gente está em Certo. empresas já um pouco mais avançadas, que tem um faturamento de pelo menos uns 10 milhões de dólares ao ano, pode ser bem mais do que isso, e que estão crescendo entre 20% e 35% ao ano, e que tem potencial de acelerar ainda mais com o capital que a gente vai aportar. EBITDA positivo ou bem próximo do break-even. E sempre com essa dualidade de retorno financeiro e também impacto, né? Uhum. Que é a nossa tese. É um fundo global, mas muito foco no Brasil, na Índia, onde a gente tem também uma pessoa, Estados Unidos e Europa. Basicamente isso. E o que a gente viu também que é importante para explicar nossa tese, não só a demanda vai crescendo para esse tipo de soluções, mas também as empresas que estão adaptadas, que são resilientes, vão ter mais valor. Porque hoje em dia, muitos dos valuation não integram o risco climático. Você investe numa empresa, você não Sim. está colocando no seu modelo de pricing o risco climático que essa empresa tem. Cada vez mais as empresas vão ter que integrar esse fator e vai fazer com que as empresas que já estejam adaptadas sejam mais resilientes. Você vai pagar um premium a sua companhia de seguro mais barato se você já estiver comprando soluções de adaptação. Então, Uhum. essas empresas vão, a gente acredita, faz parte da nossa tese, que vai ir crescendo no tempo. Então, isso só falando muito aqui, mas só para dar um pouco de contexto sobre como a gente chegou nessa tese e por que a gente resolveu investir em adaptação climática. Mas faz muito sentido, né? Eu já conversei com muito fundo, com muito VC e é óbvio que cada um tem o seu motivo para chegar nas suas teses, mas confesso que tô achando altamente estruturada e metodológica a maneira como vocês chegaram na tese de vocês. A gente tentou. Não, e achei super bacana. E fiquei só curioso de uma coisa. Por que vocês elegeram essas 8 dentre essas 20? Teve, teve algum motivo específico? Qual foi a lógica? Basicamente, a gente tentou entender o tamanho de mercado das 20 mais ou menos, e tamanho de mercado também está muito correlacionado com o impacto, né? Se esses setores, os 8 que a gente escolheu no final,
a gente entende que são os que vão ter mais impacto por causa das mudanças climáticas, então que a gente precisa agir mais rápido. A gente também não podia cobrir 20 setores, porque até time é pequeno, a gente ia estar muito desfocado, Uhum, mas esses 8 que a gente escolheu, basicamente a gente entende que tem empresas que vão precisar de capital já sendo no mercado e que são soluções que vão ter muito impacto com as mudanças climáticas dos próximos 10, 15, 20 anos. uhum. Então foi um pouco isso. E hoje vocês têm, ou já tiveram, né? Qual o número que vocês têm de investimentos globalmente, né? Não só no Brasil. Então, a gente tem 7 empresas globalmente, e dessas 7, 2 são no Brasil. Então, o Brasil é um mercado bastante relevante para um fundo global. Não falei, mas é um fundo de 185 milhões de dólares. Então, o nosso objetivo é fazer isso, uns 8 investimentos. Então, tem mais um ou dois para fazer nesse fundo. E já a gente está vendo que tem empresas que a tese está sendo confirmada. Então, provavelmente aí a gente vai seguir com outro fundo e seguir investindo nos mercados que a gente está olhando. Legal. Acho que não respondi a sua pergunta Não, mas sobre. tudo bem. Mas foi ótimo, Né? porque você deu uns dois passos para trás e foi ótimo entender primeiro quem é o Lightsmith Group, para entender por que vocês investiram no Brasil e nessas duas empresas especificamente. Então, foi ótimo. É, Eu que me adiantei aqui não. com a pergunta, mas fica à vontade. Mas quero falar muito das duas empresas, porque acho que são duas empresas bem legais, acho em dois setores bem importantes para o Brasil. Deixa eu talvez começar com a Solinftech, né, que foi o primeiro investimento do Lightsmith aqui no Brasil. A Solinftech é uma agtech com sede em Araçatuba, no interior de São Paulo. Usa sensores de IoT e software para otimizar as operações agrícolas. Então, basicamente, qual que é a tese de adaptação climática aí? É que, basicamente, com o aumento do estresse térmico, dos períodos de seca, das precipitações extremas, tudo isso vai reduzir a produtividade no mundo agrícola, né? E precisa entender melhor o que está acontecendo no dia a dia e para isso ter um modelo de inteligência artificial, de IoT, ter sensores no campo, ajuda o fazendeiro basicamente a ser mais produtivo e a entender melhor e a ser mais resiliente com as mudanças específicas que vai estar afetando a sua operação no dia a dia. Então, acho que isso é um pouco da ideia. Então, uma empresa que se chama de agricultura de precisão, né? É um mercado relativamente grande. O time, eu ainda não estava no Lightsmith quando fizeram o investimento, mas o time tinha olhado para muitas empresas nesse setor mundialmente. Isso também a parte legal do fundo é que tem esse olhar global, né? E eles realmente viram na Solinftech uma empresa diferenciada. Acho que o fato do mercado agrícola ser tão grande no Brasil, dá para ver que tem muitas empresas nesse setor sendo desenvolvidas. E, enfim, a gente está muito feliz com esse investimento. A empresa vem crescendo muito e realmente tem um impacto positivo direto para a gente se adaptar melhor e ser mais resiliente com as mudanças climáticas. É, a BIP é a nossa segunda empresa aqui. A gente fez um investimento ano passado. Foi meu primeiro investimento completo assim, no fundo. A gente ficou. Bom, a BIP, antes que nada, é uma health tech, líder do mercado de vacinas e diagnósticos a domicílio aqui no Brasil. Sede no Rio de Janeiro, mas atua em 3 estados brasileiros, em São Paulo, Rio, Distrito Federal. A gente ficou muito impressionado pelo Vander, que é o CEO, fundador da empresa, e o time de forma geral. E aí a gente acabou liderando a última rodada que eles fizeram ano passado. A gente liderou a rodada, eles já tinham vários investidores bem legais. E basicamente o que é interessante com a BIP é que não é uma empresa que entraria numa definição mais tradicional de mitigação climática. Então, quando a gente fez investimentos, várias pessoas perguntaram, mas como assim? Empresa de saúde, isso é climate, não é climate? E basicamente a gente estava procurando esse tipo de empresas para nossa tese de resiliência climática com saúde. E por que isso é muito importante para a gente? De novo, voltando à nossa metodologia de ler a literatura científica, os relatórios da ONU, do IPCC, saúde é uma das principais áreas vulneráveis às mudanças climáticas. Isso foi os cientistas viram, né? E alguns exemplos são aumentos de mortes por ondas de calor, problemas respiratórios causados por incêndios florestais,
maior disseminação de doenças transmitidas por vetores e pela água. No caso do Brasil em específico, tem doenças como dengue, zika e alguns outros. Ano passado, 2024, teve mais de 6 milhões de casos de dengue, mais de 6 mil óbitos, e tem uma correlação direta com as chuvas que teve o ano anterior e de desenvolvimento de populações de mosquitos em zonas que antes não tinha. Então, correlação diretamente com a parte de saúde. E aí a BIP ficou como uma empresa perfeita, primeiro porque entrava nesses critérios de investimento, de tamanho de empresa, a gente gostou muito do management e também tinha essa parte, eles entregando vacinas e diagnósticos a domicílio, de conseguir ser hoje e no futuro mais resiliente a essas doenças que infelizmente vão ser cada vez mais frequentes. Nossa, eu também confesso que eu tinha essa curiosidade quando eu li, né, sobre o Lightsmith um pouco mais a fundo e sobre os investimentos aqui, e sabendo da tese, o motivo de vocês terem investido na BIP. Então é super, super legal agora. Ficou claro agora? Não, ficou super claro e faz todo sentido, de fato. E acho que, como você falou, talvez não só as chuvas, mas também o fato da gente estar aumentando a temperatura e essas duas coisas combinadas, tem alguns tipos de doença no Brasil que, enfim, é um prato cheio, esses dois fatores, né? E as doenças respiratórias, quando você vê todos os incêndios florestais, teve números recordes também de doenças respiratórias em São Paulo, por exemplo, que não tinha antes. Então, ter esse tipo de diagnósticos mais eficientes e entender melhor o que está acontecendo vai se tornar cada vez mais importante. Perfeito. Não, fez todo sentido. E nem estava na pauta para eu te perguntar isso, mas me surgiu uma coisa aqui, porque você falou. Bom, como você fez o investimento da BIP end-to-end, então você conhece muito bem a empresa e os founders e quem é gestor hoje, né? Como você falou, o management. E você falou especificamente, né, do Wagner. Vander. Vander, desculpa. Do Vander da BIP. E me surgiu aqui de te perguntar, né? Você agora estando do outro lado da mesa, né? O dark side, como você falou. É. O que é que impressiona, né? O que é que impressiona, o que é que faz, poxa, eu quero investir nessa solução, eu quero investir nessa startup, óbvio, para além da solução em si da missão e do propósito. O que nos founders e no management chama atenção, né? Como você acabou de falar, que foi um fator relevante para esse investimento específico. Então, acho que o Vander é um dos melhores assim, empreendedores que eu já tenho visto no ecossistema aqui no Brasil. Acho que ele tem uma visão muito clara. Ele é um second time founder, ele já tinha criado uma empresa no setor de saúde, é uma empresa que deu certo, né? Então, second time successful founder. Então, isso acho que é super importante. Ele tem um perfil, vem de família de médico, ele mesmo é médico, então ele conhece muito bem o setor. E além disso, ele tem um perfil de academia militar. Então, ele é uma pessoa muito, numa empresa como a BIP, ele dá para ver que ele é muito de processo, muito bem organizado. Então, ele obviamente tem a visão do empreendedor a longo prazo e o que ele quer fazer com a empresa, que isso deu para perceber super rápido. Mas o fato de ele ter essa metodologia, pragmatismo, organização militar, basicamente, já ter passado por todas essas etapas de um fundador, second time founder, e conhecer muito bem toda a parte médica, bem conectado com esse mundo, acho que fez dele realmente um empreendedor perfeito para essa empresa. E e sim, a gente ficou super impressionado. Tudo, eu vinha falando com ele fazia um tempo, mas tudo meio que foi de uma acelerada na Brazil Week em Nova York ano passado. Aí ele conheceu também os sócios do fundo e a gente meio que acabou avançando e está super feliz com o investimento. Legal. É impressionante como, assim, né? Eu também atuo nesse mundo, né, de startups e com investimento, e a quantidade de deals que realmente acontecem, assim, são startados ou são acelerados ou acabam acontecendo por causa de encontros, assim, em eventos, em coisas um pouco que não são necessariamente dentro de uma sala de reunião, vamos sentar para falar disso, né? Torcendo para ter muitos no BSV esse ano. O BSV, um dos propósitos é esse, inclusive, porque
a gente acredita de fato que quando a gente coloca toda essa gente boa junta, saem de lá muitas coisas, não só deals, mas muitas coisas, muitos insights. Com certeza. E tem uma coisa que eu queria te perguntar, um pouco mais polêmica aqui dentro desse contexto, mas, né, qual é a sua opinião, talvez não a opinião necessariamente do Lightsmith, mas sua opinião aqui Uhum. sobre o impacto que a nova administração americana, né, que a gente está vendo, né, como está se desenrolando, sobre o tópico, né, sobre o tema de clima, qual o impacto que essa nova administração americana tem para esse tema em geral e talvez para a tese de vocês, para o nicho de vocês, para os investimentos. Bom, Mari, quanto tempo a gente tem? É Não, verdade. enfim, é um assunto recorrente nesses últimos semanas, meses, e não só no mundo de climate, né? Em todas as pautas. A nova administração americana torna o apoio político à resiliência climática mais complexo. Teve pausa e suspensão de investimento da administração americana em assuntos climáticos. Então, isso aí é um fato. O que fica claro é que tem uma aceleração da frequência e da gravidade dos eventos climáticos, como a gente vem falando desde o começo dessa conversa, e isso vai tocando cada setor da economia. Isso está super claro. Então, o que a gente acha que vai acontecer e que está acontecendo, na verdade, é um pouco de um rebranding, um reposicionamento, às vezes usar palavras um pouco diferentes. O mesmo Trump, essa semana, assinou uma ordem executiva para desenvolver uma estratégia nacional de resiliência. Ele, obviamente, não fala em climate, porque seria muito politicamente incorreto na linha ideológica dele, mas ele fala em catástrofe natural e como os Estados Unidos precisam ser mais resilientes. Ele usa a palavra resiliência. Então, acho que a pauta está aí, é só que ele, por motivos políticos, obviamente, não vai falar que isso é climate, mas são eventos climáticos que estão impactando a economia. Então, a gente não vê um grande problema. E, por outro lado, acho que a administração americana, saindo um pouco também de alguma dessas partes do climate, abre também mais espaço para o setor privado, mais empresas indo responder e indo tratar essa demanda, e também para outros países, outras lideranças, incluindo o Brasil. E acho que a gente vai falar um pouco mais do Brasil nessa pauta climática, Europa e outros países em geral. Então, não acho um problema, acho só que vai ser uma mudança um pouco de patamar e de direção. Mas Tá. as mudanças climáticas estão aí. É, eu acho engraçado você ter falado que realmente essa pauta, né? Toda Recorrente. semana a gente tem uma pauta nova, na realidade, sobre alguma coisa que aconteceu com a nova administração. É difícil acompanhar. Não gostaria de ser jornalista nos Estados Unidos hoje. Não, nem de fazer aqueles jornalistas de cobertura exclusiva da White House, né? É. Bom, e até puxando essa pauta, né? Uma das coisas que você falou, achei muito legal, é que isso tira um pouco do foco, do holofote dessa pauta, talvez dessa pauta nos Estados Unidos e abre alguns espaços, ou expande alguns espaços que já existiam antes. E um desses espaços é no Brasil, né? Esse ano, a gente está falando em ano de COP30. É um ano extremamente relevante para o Brasil dentro dessa pauta. E você sendo a pessoa do fundo, né, do VC aqui dentro do Brasil, como é que você está vendo o que está já acontecendo? Porque assim, eu já estou indo para evento pré-COP agora, em março, já estou sendo. Tudo é evento pré-COP, a gente já está. Muita coisa, muito evento, muitas conexões, tem muita, digamos assim, preparação para a chegada na COP, né? Sim. Então a COP talvez vai culminar muita coisa, mas a gente já está vivendo isso, acho que talvez desde o ano passado, e eu queria entender um pouquinho como é que você vê esse momento para o Brasil dentro desse contexto do fundo de vocês. Não, super interessante e mesma coisa. Acho que essa semana já fui uns 3 eventos on the road to COP30. Todo mundo está indo para lá, então acho que vale passar um pouco de tempo na importância dessa COP30 aqui no Brasil. Acho que é muito importante por vários motivos, né? Primeiro, são os 10 anos depois dos Acordos de Paris, que foi realmente o grande marco. Basicamente, tem um planejamento por 10 anos. Então, 10 anos depois de Paris, é basicamente pensar e olhar para trás o que foi feito
e, sobretudo, o que não foi feito. Então, vai ser um pouco... Por isso é muito importante essa COP. Tem um lado simbólico, obviamente, vai ocorrer na Amazônia, né? Que é uma região chave no combate às mudanças climáticas. Então, tem essa parte também que é importante, que é simbólico. É a primeira na nova era Trump, então a gente falou um pouco disso, mas acho que vai ser interessante ver um pouco justamente quais países vão ir um pouco mais para frente e vão ocupar esse espaço que os Estados Unidos estão deixando um pouco de lado. Novos líderes vão ter que surgir. E basicamente o Brasil vai ter essa missão de restaurar confiança nas COPs e na urgência climática. Refocar um pouco esse debate que acho que está sendo um pouco deixado de lado. É, uma coisa que acho um pouco paradoxal hoje, mas que é a realidade, é que o foco principal dos orçamentos e das discussões de vários países importantes do mundo, e sobretudo na Europa, tem que ser voltado à parte militar, né? Tem todas essas conversas do orçamento militar dos países europeus. Tudo bem, eu entendo por quê, mas acho paradoxal. Agora eles vão falar que não tem capital para investir no climate, quando no final acho que a principal urgência hoje da nossa sociedade é realmente essa parte da urgência climática. Mas enfim, esse é outro debate, outro assunto bem mais profundo. Mas por isso que eu acho que a COP30 vai ser muito importante e, e acho que o Brasil tem um papel assim de liderança que precisa, o Brasil precisa se posicionar. E acho importante também entender por que o Brasil precisa se posicionar. Assim, muitas pessoas vão falar, nossa, a gente tem vários outros problemas, por que que a gente vai ir tocar esse assunto climático? Vai ter, deixa os europeus, deixa os asiáticos, deixa... Mas eu acho muito importante essa parte. O Brasil precisa tomar essa liderança, muito porque o Brasil é muito vulnerável às mudanças climáticas. Então, tem um relatório do Banco Mundial que fala que os choques climáticos podem levar 3 milhões de brasileiros à extrema pobreza até 2030 por causa das mudanças climáticas. Tem muita vulnerabilidade de danos às costas do litoral brasileiro. O Brasil tem quase 8.000 quilômetros de litoral que vai ser impactado também com a subida das águas. Tem perda de terras também agrícolas que estão sendo afetadas. Então, acho que dentro desse contexto, não é só, nossa, é legal o Brasil tomar liderança e tem a Amazônia e tal. Acho que isso é importante, mas acho que o Brasil tem que se posicionar porque as mudanças climáticas vão ter muito impacto e tem um impacto desproporcionado em países emergentes, e acho que o Brasil é um deles. Então, acho que isso é muito importante. Quase uma questão de sobrevivência, né? Pelos dados que você está colocando aqui, a gente está falando de uma questão de sobrevivência É. se posicionar sobre esse tema, né? Até quando você pensa, as pessoas falam muito, energia elétrica é limpa, é o que o Brasil tem, que é muito legal. Mas 2/3 disso vem de hidrelétrica. Se tem períodos de seca e você não sabe como ter resiliência nessa parte, bom, vai ter impacto também. Quando tem períodos de seca, a energia hidrelétrica sube muito, tem impacto no consumidor. Então, isso também tudo tem a ver com as mudanças climáticas. Então, meio que tudo vai se conectando, né? Então, tendo dito isso, acho que o Brasil tem esse papel estratégico nas discussões climáticas globais, por conta disso tudo e também por conta, obviamente, acho que do patrimônio ambiental da Amazônia e também dessa parte acho que do electric grid, da produção elétrica, de energia elétrica, que é muito limpa. Acho que realmente tem esse espaço para se portar como porta-voz do sul global. Legal. E tem uma coisa que, assim, eu gosto muito da pauta de oceano, né? E isso tem tudo a ver com o que eu vou falar agora, mas que a gente precisa parar um pouco também de ter aquela visão bairrista do problema de clima, né? Verdade. Todos esses números, óbvio, para o Brasil são questões de sobrevivência nossa, da nossa nação, das pessoas que moram aqui, mas o planeta é um só, né? O oceano é um só. Quando às vezes a gente encontra resíduos que saem daqui e vão parar na África, e vão parar O que chegam da da Ásia, Ásia para cá. é, Então, a gente está falando de um único planeta, de um único oceano, e até por isso faz todo sentido o investimento de vocês
ser em qualquer lugar no mundo também, né? Porque a É, gente está falando de um único planeta no final do dia. Óbvio que tem impactos às vezes mais diretos em um local do que outro, mas o impacto da cadeia é absurdo, né? não, concordo, Né? concordo. E, não, e por isso, de novo, assim, então o Brasil tem esse papel super importante, e o que é interessante da COP30, outra coisa que eu não falei antes, mas é que vai ser muito focada em adaptação. Basicamente, hoje, 5% mais ou menos das finanças climáticas vão para adaptação e 95% vão para mitigação, que é obviamente muito importante. Mas a ideia é que seja mais 50-50. Então vai ter muito foco nessa pauta de adaptação na COP30. E acho que vai ter também, obviamente, a parte da eliminação dos combustíveis fósseis, vai ter toda essa polêmica com o Brasil explorando na foz do Rio Amazônia, o que tem que fazer, não pode. Enfim, tem toda essa questão que vai ser bem interessante. Então a gente está bem empolgado com essa agenda desse ano aqui Com no esse Brasil. resultado. É. E me fala uma coisa, né? Você falou uma coisa interessante agora, né? Que de 95% focado em mitigação e 5% em adaptabilidade. É, será que, né? Né, uma provocação aqui, um questionamento. Será que isso é porque a gente ainda tá pensando que a gente vai conseguir mudar algumas coisas que talvez a gente não consiga mais mudar nesse fato? Acho que tem Tem otimismo, um pouco de que é otimismo. muito bom. A gente às vezes é um pouco pragmático, porque a gente tenta estudar um pouco a ciência e entender o que está acontecendo. E tem essa parte que a gente falou no começo do podcast sobre alguma parte dessa mudança ser irreversível. Acho que tem muito a ver esse 95,5, que primeiro quando as pessoas começaram a falar de clima, mudança climática, obviamente você quer parar o problema, que é o mais importante. Claro. Acho que agora a gente está começando a entender, bom, o problema já está aqui, tem que parar para não ser cada vez pior, mas precisa já colocar um pouco mais de atenção a como que a gente vai aprender a nadar, voltando na Sim. minha comparação que eu fiz no começo da conversa. Então acho que um pouco dos dois, mas o que tenho certeza é que vai chegar muito capital novo, muitos recursos, ou precisa chegar nessa parte de adaptação, isso com certeza. Legal. Bom, Manu, tem algum outro ponto que seria legal você trazer para a gente sobre algum insight da COP ou desse seu papel aqui, olhando para investimentos em climate de alguma forma, né? É. De adaptabilidade climática, adaptação climática aqui, ou algum spoiler sobre próximos investimentos do Lightsmith aqui no Brasil, alguma coisa assim? Bom, assim, spoiler de investimento, a gente está muito empolgado. Como eu falei, tem um ou dois investimentos a mais nesse fundo atual, então a gente vai daqui a pouco ir para captar um segundo fundo, porque a oportunidade de novo que a gente está vendo é bem grande. Acho que os setores que a gente vê com muito potencial aqui no Brasil dentro da adaptação são, acho, obviamente, agricultura, saúde, onde a gente já investiu. Tem a parte de água, acesso à água vai ser está sendo e vai ser cada vez mais um problema gigante pelas secas cada vez mais frequentes. Então, acho que a gente está olhando com bastante carinho essa parte que vai desde irrigação inteligente, então melhor uso da água, até tecnologias tipo hidropainéis. A gente investiu na Malásia, então tem visto várias soluções interessantes para o melhor uso da água. Acho que coisas que a gente gosta bastante. A gente está tentando fazer conexões também com empresas de portfólio que a gente tem lá fora e conectar elas com o Brasil. Sim. Então, uma delas que a gente investiu se chama AI Dash. E AI Dash, o que eles fazem basicamente é utilizar inteligência artificial para entender melhor o que está acontecendo basicamente no planeta e tudo o que está conectado com o clima. Eles têm um produto que se chama Vegetation Management, gestão de vegetação, que basicamente ajuda as empresas de energia, né, a entender melhor quais são as linhas elétricas que estão a risco se tiver uma tormenta forte amanhã. Bom, você com certeza estava em São Paulo nas últimas semanas, choveu muito, eu moro em Pinheiros, aí caiu todo o sistema elétrico por várias horas.
porque basicamente tem esse problema de árvores e outras coisas caindo nas redes elétricas e fazendo com que caia todo o sistema. Então a gente está tentando trazer essas tecnologias que já existem, que a gente já investiu nesse tipo de empresas para fazer pilotos no Brasil e ajudar a gente a ser mais resiliente também essa parte de energia. Acho que vai ser bem importante para a gente. Legal. É, tem um monte de coisas mais aí interessantes também. Boa. Não, Manu, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. É sempre muito legal falar com alguém que passou por diversas jornadas distintas. E olhando aqui, apesar de serem jornadas distintas, deu para perceber que impacto, clima, sempre tiveram aqui acompanhando de uma forma ou de outra nessa sua jornada. Esse é um tema tão importante que é um dos dois temas, né, de verticais que a gente vai ter no BSV esse ano. Uhum. Tem se falado muito disso esse ano, em especial por causa de COP também, mas exatamente também pelo que você falou hoje, de a gente está começando a perceber algumas coisas que já não dá mais pra gente É, voltar e ajustar, né? Então, mas é muito esperançoso conversar, né, com pessoas que representam instituições que estão pensando sobre isso, que estão investindo dinheiro nisso, estão investindo energia nisso. Obrigada pelo seu tempo aqui e só agradecer você ter feito parte aqui do nosso podcast. Não, Mari, obrigado a vocês. É muito interessante essa conversa e boa sorte nessa preparação do BSV. Acho super legal o que vocês estão fazendo e super importante para o ecossistema como um todo. Muito obrigado aí pelo Obrigada. papo. Boa. Obrigada, pessoal, e até o próximo episódio do nosso podcast aqui do Brasil at Silicon Valley.